Olá, irmão e irmã. Estamos hoje, com alegria, domingo de Pentecostes, onde o Espírito Santo vem descer sobre nós, vem habitar em nosso coração. E hoje nós vamos meditar o Evangelho que está em São João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoares os pecados, eles vos serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, domingo de Pentecoste, onde o Paráclito que o Senhor prometeu, está prometendo, se a gente for ouvir os evangelhos passados, o Senhor vem prometendo esse Espírito Santo e hoje Ele envia esse Espírito Santo. Na primeira leitura, vai dizer para nós onde os apóstolos e Nossa Senhora estavam reunidos dentro de uma sala e quando veio o Espírito Santo, eles sentiram um barulho estranho, ouviram um barulho estranho e línguas de fogo desceram sobre eles que estavam ali. Meus caros irmãos, os apóstolos, quando eles receberam esse Espírito Santo de Deus, quando o Senhor prometeu para eles que Ele mandaria o Espírito Santo e encheriam eles da graça de Deus, quando receberam esse Espírito Santo, eles se tornaram pessoas novas. E eu vou dizer para mim e para você, nesse dia de hoje, nesse domingo de hoje, meus irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ser a mesma pessoa. Nós não podemos ser a mesma pessoa quando nós somos cheios desse Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus não veio só para os apóstolos e Maria, não. Veio para nós, para mim e para você. Esse Espírito Santo é o nosso defensor. A palavra de Deus vem dizer para nós, quando não sabeis falar as coisas, quando não sabeis o que mais falar, pode deixar que o Espírito Santo vai falar em vocês, vai falar em nós. E nesse domingo de Pentecostes que possamos pedir esse Espírito Santo, como a própria oração do Espírito Santo diz: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e renovareis a face da terra. Nós vamos renovar a face da terra com esse Espírito Santo sobre nós. Quando recebemos o Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas novas, precisamos encher de Espírito Santo, esse Espírito Santo nos encher. E vem dizer para nós, quando o Senhor está lá, falando para eles no Evangelho de hoje, Ele fala: recebei o Espírito Santo. Ele sopra o ruar do Espírito Santo sobre nós. Esse homem velho se vai, o homem novo renasce dentro de nós. Ele vai dizer para nós também no final do Evangelho de hoje: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar os pecados, eles serão retidos. Aqui, meus irmãos, está falando da confissão. Aqui o Senhor falava da confissão. Hoje nós temos a graça de estar diante de um sacerdote e contar nossos pecados, falar nossos pecados, e Ele, na pessoa de Cristo, Ele nos perdoar. E automaticamente o sacerdote nos perdoando, nós nos revestimos novamente desse homem novo e o Espírito Santo de Deus habita em nós novamente. Aí eu pergunto para mim e para você, como a gente está recebendo esse Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos pensar no nosso batismo, quando recebemos esse Espírito Santo para nos renovar. E como estamos recebendo, meus irmãos? Eu pergunto a você e me pergunto também, quando nós estamos recebendo esse Espírito Santo? A nossa Igreja Católica vai dizer para nós em vários encontros que nós temos a efusão do Espírito Santo. Receber esse Espírito Santo, adentrar em nosso coração e a nossa mente.
para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser convertidos no Senhor e abandonar essa pessoa velha e buscar cada dia mais e mais que esse Espírito Santo possa habitar em nós, que esse Espírito Santo possa fazer morada em nós, assim como Nossa Senhora, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que trouxe Jesus no seu ventre e foi abençoada, foi glorificada por esse Espírito Santo de Deus, que possamos encher totalmente desse Espírito Santo. E quando não pudermos falar mais, que possamos fazer o silêncio de Maria, que esse Espírito Santo vai falar por nós e vai adentrar o nosso coração para colocarmos as palavras certas na hora certa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa inscrever no nosso canal, possa vir, participar conosco, para que várias pessoas possam ouvir e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo.